Paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, boa noite para quem foi entrando. Nós já vamos começar. A paz do Senhor para todo mundo, Deus abençoe. Paz do Senhor. Vou aceitar a solicitação do Anderson aqui. A paz. Deus abençoe. É amor. Boa noite. Paz do Senhor, gente, quem foi entrando. Vamos mais uma célula hoje, né? Na bênção do Senhor. Glória a Deus por isso, pela oportunidade de estarmos aqui na presença dele, falando dele. Amém. Qual que é o tema de hoje, Anderson? Hoje, peraí que meu som ficou baixo. Pronto. O tema de hoje vai ser Erguei os Olhos. Erguei os olhos. Baixa o som um pouquinho, por favor. É porque eu tô regulando aqui, por isso. Ah, Melhorou? agora eu não tô ouvindo nada. Agora sim. Agora ficou ótimo. Tá bom. Paz do Senhor para quem for entrando. Deus abençoe. Paz do Senhor, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite. Vou fechar aqui. Pode fechar aí. Graça e paz, Jô. Gente, vamos começar. Já são 8h06, 8h05. Amém. 8h05. Amém. Vamos. Nós vamos fazer uma oração para a gente começar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque a gente está reunidos aqui nessa célula, Senhor Deus. Sim, Senhor. Pelo Senhor, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor disponibilizou, Senhor Deus, essa tecnologia para a gente, que a gente estando longe, Senhor Deus, mesmo assim estamos todos perto, Deus. Amém. Louvo, te agradeço por essa oportunidade, Senhor Deus, mais uma vez estar compartilhando a tua palavra. Amém. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor visite cada coração, cada família, Amém. Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, encha cada pessoa que escutar um pedacinho dessa live, ou a live inteira, Senhor Deus. Amém. Mas que o Senhor haja poderosamente na vida de cada um, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Corações, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Hoje o texto base, João 4, 34 a 38. João 4. 34 a 38. É que minha Bíblia ficou do outro lado ali da mesa. Fui pegar. Mateus, Marcos. João 4, 34 a 38. João 4. Quer que eu leia? Você quer ler? Pode ler. Leio. Hoje eu tô armado, tô de óculos. Eu vou ler. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu futuro para a vida eterna. Dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Amém. Amém. Então vamos lá. A reflexão de hoje é sobre esse texto, né? E nesse texto a gente pode tirar várias lições. E a gente quer destacar algumas lições, né, desse texto. E a primeira lição que eu queria chamar a atenção... A primeira lição que eu queria tirar aqui é que os discípulos, eles estavam preocupados com a necessidade material
Isso que a gente percebe nesse texto, né? E se a gente voltar alguns versículos lá atrás, a gente vai ver que os discípulos estavam voltando de uma cidade, né, onde eles foram buscar comida. E aí Jesus respondeu: mas eu lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Né? Jesus queria ensinar para os discípulos dele que eles devem olhar para cima, pensar no nível mais alto, né, do que as necessidades materiais. Era isso que Jesus estava ensinando para os discípulos naquela situação ali. E isso acontece com a gente também. Só contextualizando, né, Anderson? Essa passagem aconteceu depois que Jesus conversou com a mulher samaritana e ela foi na cidade dela falar com as outras pessoas. Isso, ela foi lá anunciar, né? Anunciar, falar que ele era o Messias. Isso. E isso acontece com a gente também. A gente fica preocupado. Todos os dias a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, né? E a gente fica preocupado com conta para pagar, a gente fica preocupado com o trabalho, a gente fica preocupado com o alimento, o que a gente vai comer, que horas que a gente vai comer, será que vai ter comida, será que não vai ter, vou ter que trabalhar, né? Hoje em dia a gente está preocupado com o vírus, a gente está preocupado com a quarentena. É 1 milhão de coisas que tá na nossa mente, né? Perturbando, né? Mas a gente tem que colocar os olhos em Deus. Deus sempre cuida da gente. Se você parar para pensar na sua vida de 10 anos atrás, muito provavelmente, com quase certeza absoluta, posso te afirmar isso, que hoje você tem muito mais coisas do que você tinha 10 anos atrás. Quer dizer, isso é prosperidade. Você está prosperando, Deus está trabalhando na prosperidade, né? E Deus não vai te abandonar nunca. Isso a gente tem que estar em mente. Deus está trabalhando, Ele está te prosperando, só que a gente não tem essa paciência para a gente poder enxergar, ou a gente não olha lá atrás também, né? A única coisa que a gente faz hoje é temer. A gente teme a crise, a gente teme o vírus, a gente teme violência, né? E a gente acaba esquecendo o que é importante. O que a gente não pode esquecer é que Deus está no controle. Deus está no controle de tudo, né? E isso quer dizer que a gente tem que ter fé. Basicamente é isso. A gente tem que trabalhar a nossa fé, a gente tem que crer no Senhor. Pode parecer difícil mesmo, no momento de crise, né, num tempo de medo, tá todo mundo com medo, aí fica difícil. A pessoa tá ali falando de fé, né, mas é porque eu não tô passando, ele não sabe o que eu tô passando. Não, não é isso, é difícil para todo mundo mesmo, né, mas a gente não pode tirar os olhos do nosso Senhor. A gente tem que ter fé, né? E uma coisa que eu sei também é que quando tudo, né, que a gente vê ao nosso redor é só preocupação, é só incerteza, que é difícil de permitir que as coisas nos influenciem, né? Isso aí acaba com a nossa, como é que eu vou falar? Com a nossa vida mesmo, com a linha de pensamento correta que a gente tem. A gente acaba sendo tomado pelo medo. Isso é muito, muito, muito prejudicial, né? Tá certo, cada um lida com medo de um jeito, mas a gente não pode... a gente para de caminhar pelo medo. A gente não pode se render ao medo, jamais, né? Cada um reage, a palavra seria essa. Cada um reage de uma forma diferente com medo. Tem gente que se isola, tem gente que se retira, tem gente que ela recua, tem outro que fica imobilizado, né? Cada um tem uma reação. Mas o medo não pode paralisar a gente, o medo não pode fazer a gente andar para trás, né? E a gente tem que pensar numa única coisa. Deus chamou antes mesmo de você ser formado. Amém. Isso é um fato. Deus chamou antes de você ser formado, né? E fala lá, acho que é Jeremias, se eu não me engano. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Amém. Entendeu? Então, o que isso quer dizer? É muito simples. A gente pega uma linha, pega só o raciocínio. Olha só. Deus te amou antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Isso é uma verdade, é incontestável. Aí vamos seguir na linha de raciocínio. Deus é o quê? Deus é onisciente, Deus é onipotente e é onipresente. Então, ele sabe de tudo, até mesmo o que vai acontecer no seu futuro. Está correto até aí a linha de pensamento.
Deus cuida dos seus. Você é servo dele, ele está cuidando de você. Está na palavra. Né? E aí a gente pega isso tudo levando em consideração. Deus, quando te amou, antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, ele já sabia de todas as dificuldades que você ia passar na sua vida. Inclusive essa dificuldade de hoje, né? Que está todo mundo aí pensando, coronavírus, não pode sair de casa, será que vai adoecer? Não. A gente tem que lembrar do que interessa. Deus formou a gente, ele nos amou antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe, ele sabe de tudo o que vai acontecer na sua vida, ele tem isso tudo planejado, está tudo escrito, está no roteiro, no script de Deus. A gente só não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe. E aí você pode ter certeza de uma coisa. Ele já sabe de todas as dificuldades que a gente está passando e ele já determinou toda a solução. Muito simples. Ele já sabe, ele já determinou a solução. Então, o que a gente tem que lembrar? Deus está com você nos dias bons e nos dias maus. Nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. Ele está ali com você o tempo todo. Né? E ele te amando, ele já sabia do momento difícil que a gente enfrenta hoje. E ele sabe quando isso termina também. Deus sabe de tudo. E ele te protege. Ele está te protegendo agora. Ele te conduz pelo caminho seguro. Isso é Deus. O verdadeiro sustento é a gente fazer a vontade de Deus, né? É isso que nos alimenta. Se a gente seguir o plano de Deus, fizer a vontade dele para a nossa vida, a gente vai ser alimentado e a gente vai se sentir realizado. Até uma coisa que as pessoas buscam muito de realização pessoal. Só existe realização pessoal se você está dentro do plano de Deus. Se esse é o plano de Deus para a sua vida. Senão você não vai conseguir ser realizado. Pois é, a gente tem mania de tomar a rédea de tudo e a gente acaba esvaziando Deus. Né? Eu vejo assim. Mas olha só, a gente pegando esse lado aí da gente tomar a rédea e esvaziar Deus. Deus não foi pego de surpresa. Ele chegou, gente, e disse: nossa, gente, surgiu um vírus novo, e agora o que a gente vai fazer? E agora que providência que a gente vai tomar? Deus não vai fazer isso. Ele já sabe, ele já sabia, antes do vírus aparecer lá na China, ele já sabia que esse vírus ia ser espalhado lá. Não sei como foi espalhado, isso aí tem várias teorias de conspiração rodando por aí. Mas o fato é, ele sabe como que se deu, ele sabe quando se deu, ele sabe quando vai terminar. E a gente sabe também que na Bíblia, em escatologia, fala sobre as pragas, os finais dos tempos e os sinais que vêm acontecendo. Só que ninguém sabe quando Jesus vai voltar, ninguém sabe, nem o próprio Jesus, só Deus sabe. Então a gente não pode, isso não pode gerar ansiedade na gente, a gente não pode ficar ansioso, ai, tá na hora, Jesus vai voltar. Isso tem que gerar alegria na gente e a gente tem que continuar vivendo, a gente tem que continuar. A gente não pode parar. E pensando no futuro e crendo num futuro. A gente não pode pensar assim, não, Jesus está voltando, agora eu vou parar minha vida e vou só esperar. A gente tem que estar diante do Senhor, com a vida em ordem e continuar vivendo, porque a gente não sabe qual o momento. Só uma curiosidade. A igreja primitiva, ela acreditava que Jesus ia voltar naquele tempo. A igreja primitiva acreditava que a volta de Jesus seria quando eles ainda estivessem vivos. Então, eles viviam esperando a volta de Jesus. Quando teve também a gripe espanhola, eles falavam que seria a volta de Jesus na época da gripe espanhola, que já era praga, Jesus está voltando. Olha quantos anos tem. Então, a gente não pode viver a nossa vida, nós cristãos que estamos esperando a volta de Jesus, paralisados pelo medo disso acontecer amanhã. Se acontecer, vai ser bênção, vai ser uma coisa alegre, vai ser uma coisa festiva, vai ser uma bênção para a igreja. Só que a gente não pode paralisar a nossa vida por causa disso. A gente não pode paralisar a nossa vida por causa do medo do momento. A gente precisa continuar vivendo e continuar buscando a vontade de Deus para a nossa vida, porque Deus tem muitos projetos para realizar na sua vida ainda. E na minha, eu tenho muitas promessas que não foram alcançadas ainda, e eu sei que elas vão se realizar. E eu sei que eu não vou morrer enquanto as promessas de Deus não se realizar na minha vida. Então, a gente tem que permanecer firmes, crendo que realmente é fim dos tempos. Jesus está voltando, mas quando será? Só Deus sabe. Só Deus sabe quando a igreja vai ser arrebatada.
A gente tem que pôr nossa Só vida em Deus ordem. sabe. Pra... Jesus falou isso, ninguém sabe, somente o Pai, nem eu, nem os anjos, ninguém sabe. A gente tem que deixar a nossa vida em ordem. Inclusive, eu estou falando isso por causa de um comentário. Na semana passada, eu estava comentando com uma pessoa, eu falei assim, em breve tudo isso vai passar, esse vírus vai passar, isso vai ser só uma lembrança, e a gente vai aprender a buscar mais o Senhor, porque eu creio que esse é um momento que as pessoas estão aprendendo a buscar mais do Senhor. E eu creio também que o Senhor está trabalhando nessa pandemia. Tem o agir de Deus, tem a permissão dele ali para ele trabalhar nos corações também, as pessoas se renderem, verem que elas são insignificantes diante de Deus, perceberem a insignificância dela e que elas precisam de Deus. Todo mundo precisa. Deus trabalha perfeito em tudo, né? Então, é isso, é a gente continuar vivendo da melhor forma possível, fazendo planos e pedindo a Deus para abençoar nossos planos e colocando nossos sonhos diante do Senhor e pedindo a bênção dele, né? Em cima disso, tem duas coisas que eu quero falar, né, disso que você tudo falou. A primeira coisa, a gente realmente não sabe quando vai ser. A única certeza que a gente sabe é que a gente está vivendo os últimos dias. Agora, a Bíblia também fala que um dia no céu é como 1000 dias na terra. Não dá para a gente saber não quando dá vai para ser. saber. Se eu for considerar dessa forma, então eu estou no segundo dia. Os últimos dias quer dizer que é mais de um, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, pode ser o quarto. Não dá para a gente ficar no achismo. A gente tem que pegar... Qual que é a nossa comissão hoje? Nossa comissão é ir pregar a palavra. É isso que a gente tem que cumprir, né? Isso é a primeira coisa que eu queria falar. E a segunda coisa que eu queria falar a respeito dessa confusão toda de pandemia, essa confusão, quarentena, tudo está instaurado aí, é que as coisas todas vão se resolver. E eu te garanto que tudo vai terminar com vitória. Porque Amém. tudo para Deus termina com vitória. Ele Amém. pega o caos e transforma em vitória. A gente que não enxerga. A gente não Amém. sabe o que tem depois da curva. Mas Deus já terminou o percurso inteiro. Foi Ele que construiu. Então, para Deus, nada é surpresa. Para a gente que é. E a gente fica nessa daí tenso, ansioso, porque a gente não... Está fora do nosso controle. A gente gosta de ter o controle das coisas. Né? Amém. Esse é o grande problema. A gente tem que ir em santidade e buscar a aprovação de Deus. Verdade. E o que acontece? Porque fala que, igual as virgens, né? Que fala que a volta vai ser inesperada, no momento que a gente não está esperando. Vai ser naquele que você não está esperando. Então vai estar dormindo, vai estar descansando, vai estar no joguinho, vai estar no trabalho, vai estar em reunião, né? Vai ter gente que vai estar no hospital. Ninguém sabe o horário. A gente só sabe o que vai acontecer. Então a gente tem que estar pronto. Né? Andar certinho com o Senhor. Verdade. E aí, o que pode parecer ruína hoje também, amanhã vai se transformar. Vai transformar em prosperidade amanhã. E vai ser motivo da gente ter orgulho e louvar mais a Deus. Esse caos todo que está constituído aí. Então, o que a gente tem que fazer é muito simples. A gente tem que louvar o tempo todo. Louve a Deus, sirva ao Senhor. Ele é o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mantenha os olhos erguidos, que é o tema de hoje. A gente tem que manter o olho erguido. Porque se a gente ficar olhando para baixo, para os problemas, o problema vai entrar dentro da gente, vai tomar conta da nossa mente, vai entrar uma depressão dentro da gente, vai entrar só coisa ruim. A gente não olha para baixo, a gente olha para o alto. E se a gente jornal, Facebook, Instagram, é só coisa ruim. Tá difícil achar notícia Eu vou te confessar uma coisa. Eu sou uma pessoa que adorava ler jornal. Eu lia 3, 4 jornais por dia. O dia todo eu entrava em notícia, site de notícia, pegava jornal, entrava no jornal para ler o jornal. Eu não estou entrando. Quando alguém comenta uma notícia comigo, você viu tal coisa? Ah, não vi não. Peraí que eu vou ver. Porque é tanta tragédia, tanta coisa ruim, que eu estava mexendo de coisa ruim. Eu não quero isso para mim. Né? Aí vamos prosseguir. É melhor a gente se guardar, né? Dessas notícias. Lógico que a gente tem que saber o que está acontecendo, mas a gente não precisa ficar lendo todas as notícias que saem falando quantos estão contaminados com coronavírus, quantos morreram, quantos... Precisa. A gente saber o que está acontecendo é uma coisa, isso é normal, a gente tem que saber mesmo o que acontece. Agora, a gente ficar se enchendo daquilo o dia todo, de desespero, de morte...
deixar mal, né? De te travar, você tem medo de não fazer nada, né? Não posso fazer nada que eu tô com medo. Isso tá errado. Não tá certo. Né? Vamos lá. O segundo ponto que eu queria retirar dessa parte que a gente leu, né, de João 4, já está na hora da ceifa. Isso aí, a ceifa é agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã. A ceifa é agora. A gente não pode esperar. Quem quer atingir o objetivo, tem que correr atrás dele. Não adianta o cara, o jovem lá, né? A gente até caminhou um pouquinho mais que isso, mas aí o cara tá lá na faculdade e fala assim, não, depois que eu formar, eu trabalho pro Senhor. Então você fala assim, não, eu tô aí com meus 40 anos de idade, na hora que eu aposentar, eu vou ter tempo, eu trabalho pro Senhor. Não pode, a gente não pode esperar a gente formar. Deu para ver? Eu tô te ouvindo. Então beleza. Eu tô te ouvindo. Vamos lá, a gente parou então. Vamos voltar no segundo ponto. Né? O pessoal está entrando, vamos esperar um pouquinho. Que aí a gente continua de onde a gente parou. Isso, a gente vai falar agora sobre o segundo ponto, que já está na hora da ceifa. Só contextualizando também a parte em que Jesus falou para eles levantarem os olhos e verem que os campos já estão brancos, eram as pessoas vindo junto com a mulher samaritana, buscar as pessoas para verem Jesus. Então, quando ele falou, levante os olhos, é para eles verem que estava vindo uma multidão querendo falar com ele. Ele falou, vocês vão colher, não foram vocês que plantaram, mas vocês vão colher o que eu plantei. Aí, vamos lá. Então, a hora é agora, a gente não pode esperar. Isso é um fato. A ceifa é agora. Quem quer atingir um objetivo tem que correr atrás dele. Aí eu dei o exemplo lá do jovem que está esperando terminar o curso da faculdade dele ou aposentado para ter tempo. A gente não pode fazer isso. Né? A desculpa que a gente vai ter tempo depois, isso aí não cola. Né? Jesus adverte que o tempo é agora. É dono do nosso tempo, né? A gente não sabe quando que a gente vai ter tempo realmente. A gente não sabe se a gente vai estar vivo, a gente não sabe quanto tempo que a gente vai viver. Então, o tempo é hoje, o tempo é agora. E os campos já estão maduros. Jesus falou. Isso quer dizer que a gente tem que erguer nossos olhos, igual você disse, né? E a gente tem que olhar para a necessidade que está perto da gente agir. A gente volta lá. A gente não tem que ficar olhando para baixo. A gente tem que olhar alto e agir. É isso que é esperado da gente. Né? E a gente tem que afastar da nossa mente pensamento derrotista e de procrastinação. O mais tarde, eu faço depois. Você não pode fazer parte do nosso vocabulário. Não é? Tô pensando com a Ana Clara. Vamos lá, o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção nessa passagem é que um semeia e outro colhe. São funções diferentes. Né? A Bíblia, a gente pegar assim aí, você que gosta do contextualizar, a Bíblia traz muita referência à agricultura. Por que isso traz lá? Que era uma sociedade que Jesus vivia, né? Ela era eminentemente agrícola. Né? Então, nada melhor do que usar os termos do que eles viviam ali no cotidiano para poder explicar. Era o dia a dia deles. Era termo corriqueiro, então eles iam compreender. Muito mais simples. Né? Jesus tinha uma didática fenomenal. Né? E aí, o que a gente percebe? A gente percebe claramente que a obra é uma só. Mas apesar da obra ser uma só, tem várias pessoas envolvidas nessa obra que têm função diferente. Tem os semeadores e aos ceifeiros. Jesus foi claro nisso. E ambos vão ter uma recompensa na vida eterna. Eles vão ter recompensa, vão ter alegria na vida eterna. Cada um com o seu trabalho. Galardão. E aí, vamos lá. Vamos pegar o seu exemplo. Jesus plantou lá na Samaria. Né? Mas quem colheu? Quem colheu lá foram os discípulos. Né? E isso aí a gente vê muito claro lá em Atos. Atos 8, 5. Né? Quem quiser pegar para ler. Lá fala o seguinte: Filipe, descendo a cidade da Samaria, anunciava-lhes a Cristo.
As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Quem colheu? Quem plantou? Né? É muito simples. Né? Aí o que é certo a gente ver nesse texto é que ele traz uma grande consolação para a gente, que é servo de Deus. Né? Cada um tem um papel para cumprir. Simples. Como as coisas de Deus são. Todas as coisas de Deus são simples. Alguns são semeadores, outros são ceifeiros. Qual que é o seu papel? O que você está fazendo hoje? Né? Você está sendo ceifeiro ou você está sendo um semeador? Os dois papéis em momentos diversos também, né? Também. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que os trabalhadores eles têm que trabalhar em harmonia. Isso é um fato. Tem que ter um trabalho em harmonia. Uma vez que um não pode prejudicar o outro na parte. E um sem o outro vai ter a parte dele prejudicada. O ceifeiro não vai conseguir ceifar se não tiver alguém semeando. O cara que semear, se não tiver um ceifeiro para poder colher, vai se perder tudo. Então, é importante o papel de cada um. Né? Aí o ceifeiro. Quem que pode ser o ceifeiro? Todos podemos ser ceifeiro. Todos podemos ser semeador. Né? O semeador quem que é? É aquele que lança a palavra. É a professora da EBD. É aquela pessoa que dá as aulinhas para a criança, levando a palavra de Deus. É aquela pessoa que escreve um texto e publica um livro, publica na internet. Né? São os pais ou os parentes que ensinam lá os filhos, ensinam seus amigos, ensinam seus parentes. Né? É aquela pessoa que prega no rádio. Isso aí tudo você está semeando. A palavra de Deus vai cair no coração e no momento certo ela vai dar o fruto para ser colhido. E aí entra o papel do ceifeiro. O que o ceifeiro pode ser? Tá perguntando qual. Ela não entendeu o papel do ceifeiro. Você vai explicar agora, né? Pois é, o ceifeiro pode ser aquele que tem o dom de pregar, por exemplo. E aí, com o poder do Espírito Santo, as almas vêm a Cristo arrependidas e creem em Cristo, creem em Deus, creem nele. Né? E aí, você vê que um complementa o outro. O pregador não levaria os arrependidos a Cristo se não houvesse sido plantada a semente, que é a palavra, né, no coração da pessoa. Ela não ia se render ali. E aí a gente tem que manter o olho erguido por conta disso. Aí vamos voltar lá no ceifeiro. O cara tá lá na pregação, tá ceifando. Ele não vai ter um orgulho dele. Foi minha pregação que foram 30 lá no altar e se rendeu a Jesus. Não. Ali, a palavra dele alcançou as pessoas, mas antes disso teve o trabalho de alguém que semeou uma palavra, a pessoa escutou, seja... Sim, o Espírito Santo colocou de uma forma, usou alguém para colocar. E naquele momento, ele estava no tempo de colheita, ele escutou aquela palavra, né? Deus levou ele para aquele local para poder ouvir a palavra, e com isso houve a ceifa. É tudo perfeito. O plano de Deus é perfeito. Aí é o que eu estava falando. A gente tem que ter o nosso olho erguido e perceber que a obra de Deus sempre vai estar sendo feita. Sempre. Uma hora você pode estar próximo, falou, uma hora eu estou colhendo, uma hora eu estou ceifando. Mas a obra sempre vai estar sendo feita. E a gente tem que ter em mente apenas uma coisa. Fazer a vontade de Deus. Só. Cada um na função que for ordenado. Se Deus te ordenar plantar, semear, você vai semear. Se Ele te mandar ceifar, você vai lá ceifar. É isso que a gente tem que ter em mente sempre. Tá ministrando na vida de alguém que a gente ama, que a gente conhece, quer que essa pessoa se entregue a Jesus, porque quando a gente conhece o amor de Jesus, a gente quer que as pessoas se rendam a Ele, porque a gente sabe que é especial, como é maravilhoso, como se completa. É porque é muito bom. Aí, às vezes, que você ama, e ela ela recebe a palavra, fica sensibilizada, mas ela não se entrega a Jesus naquele momento. Mas não se frustre.
porque o Espírito Santo ele vai trabalhando nela e uma hora a vida dela vai ser colhida para o Senhor, entendeu? Um dia vai ter um ceifador, mesmo que não seja você, que vai ceifar aquela vida para o Senhor, que ela vai se entregar. Então, a gente tem que pregar, independente da O Espírito gente. Santo fala, apenas pregue, quem faz a obra sou eu. É. A honra e a glória é dele. A gente só faz o nosso papel. Né? Então, a gente pode frustrar, a Igual gente a Jo falou aqui, ó. E todos têm um grande papel a ser realizado. Só cumpre o seu papel. É isso que a gente é mero instrumento. O nosso papel é a gente se encher de amor pelas vidas. Pede a Deus, quando você estiver orando, para que o Senhor te dê amor pelas vidas. E que Ele te mostre pessoas que precisam receber palavras do Senhor, vindas direto do trono dele. Então, e vai ser direcionado para essas pessoas, e o Senhor vai falar com elas no momento certo, e usando a sua vida, ou usando a vida de outra pessoa. Isso mesmo. E a gente não deve temer nunca. A gente não tem que temer momentos difíceis que a nação está passando. Vai entrar vírus. Vai entrar crise. Vai ter desemprego. Vai ter falta de abastecimento. Hoje eu estava escutando. A gente estava falando de noticiário. Eu estava escutando o noticiário hoje, o pessoal pedindo para você não estocar gás, porque o abastecimento de gás está normal e se você estocar gás, o preço do gás vai subir, que lá em Brasília o gás já passou de R$ 100, porque o pessoal lá estava estocando. E aí o pessoal aproveitou a situação. Então, quer dizer, tudo é motivo para pânico, tudo de medo e das pessoas aproveitarem. E a gente não tem que ter medo, a gente tem um Deus que nos guarda, que cuida da gente, que nos protege, que vai manter a gente num bom caminho. A gente tem que ser fiel. E a gente tem que ter os olhos e ver os campos brancos prontos para a colheita. É justamente isso que a gente está falando. Eu já vi psicólogo falando que a gente não pode andar na rua, em qualquer lugar, olhando para o chão. Porque isso vai trazendo um sentimento ruim para a gente, de inferioridade, que a gente é ruim, que a gente tem que andar para baixo. Não, que a gente tem que manter nosso olho alto, reto. Porque isso daí, o seu cérebro foi feito para isso, seu olho foi feito para isso. O ser humano foi programado para isso. A gente não foi feito para ficar olhando para o chão. Nosso olho foi feito para olhar para longe. Tanto é que se você for oftalmologista, primeira coisa que ele fala, você trabalha muito com computador, eu trabalho. Descanse de tantos minutos. O jeito de você descansar não é fechando o olho. Você vai no local e olha para longe, porque é assim que o olho do ser humano foi feito para trabalhar, para relaxar. É assim que a gente tem que fazer. A gente não olha para baixo, a gente olha para o longe, para o alto e para longe. É isso que Deus quer para a gente. Isso aí vai manter a nossa fé, vai manter a nossa esperança. Manter a nossa esperança. Amém. Amém. Então, a palavra hoje que eu acho que tem que ficar olhar para o alto, mantenha seus olhos altos, seja forte, corajoso e tenha fé. Não ter medo de sonhar, continuar sonhando. Jamais. Sonhos e continuar com o amor de Deus para as pessoas. Fazer tudo que a gente tem que fazer, porque é igual Paulo falou, para mim, morrer é lucro, morrer em Jesus. Então, eu sigo minha vida feliz, normal, fazendo tudo que eu tenho que fazer. No dia que Jesus chegar e buscar a igreja dele, se eu estiver aqui ainda, ou no dia que ele me chamar, amém. A única coisa que a gente tem que fazer é obedecer a Deus. Se Deus te chamar, você não vai, não. Vai fazer assim, não, Deus, vou ficar aqui mais um pouquinho. Você tem condição disso? Não. Jesus falou, quem de vocês tem condição de aumentar um côvado na sua própria vida? Ninguém. Deus te chamou, acabou. Ou se Jesus chegar, gente, estou levando minha igreja, vamos embora. Eu não vou perder o trem. Né? O pessoal fala, mineiro não perde o trem, não. Mas a gente não tem que ficar esperando. Fica paralisado. Não, a gente não tem que ficar inerte. Deus não quer a gente inerte, Ele quer a gente trabalhando. Ele falou, olha, os campos estão cheios. Vai ceifar. Ele mandou a gente trabalhar. Ele teve a comissão dele. E ir de pregar minhas palavras em todo canto, em toda nação. Ele não mandou você ficar quieto dentro de casa. Ele mandou você agir. Ele mandou você trabalhar. Amém? Amém. Amém. Amém.
Obrigada, gente. Todo mundo que participou com a gente. Toda quinta-feira a gente tem a nossa semana. Agora, normalmente ela é presencial, aos domingos. E a gente quer convidar também quem não participa da célula para vir retornar, pode vir visitar a nossa célula para conhecer. Enquanto a gente estiver fazendo online, vocês são muito bem-vindos. Né? A gente vai fazer para encerrar agora. Você ora para a gente, por favor? Oro. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de a gente conversar, Senhor Deus, e refletir sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos, Deus. Que o Senhor traga paz dentro da gente, que o Senhor traga tranquilidade, Senhor. Afasta da gente todo o medo, afasta da gente todo o temor, toda a ansiedade, Senhor Deus. Que nossos olhos olhem sempre para o alto, para o Teu trono, Senhor Deus. Que a gente sempre vislumbre os campos a serem colhidos, Senhor Deus, para a gente se dispor a fazer a obra que o Senhor manda, Pai. Que a gente não olhe para baixo, que a gente não olhe para o nosso próprio umbigo, Senhor. Ao contrário, que a gente cumpra aquilo que o Senhor tem determinado nas nossas vidas, aquilo que vai nos preencher e te agradar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoa cada família que esteve aqui, que participou com a gente, que assistiu. Enche o coração delas com a tua presença, com o teu amor. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor visite cada família, Pai. E abençoe esse restinho de semana que a gente tem aí. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Semana que vem estamos aqui de novo, se Deus assim permitir. E a gente está gravando, colocando no YouTube. Então, se alguém quiser assistir de novo, que vai ficar 24 horas aqui, se alguém perdeu alguma coisa, quiser assistir de novo, manda mensagem pra gente que a gente encaminha pelo WhatsApp. Tá bom? Deus abençoe muito vocês. Amém. Boa noite, um abraço para todo mundo. Deus abençoe até quinta. Até, se Deus quiser. Deus abençoe muito vocês.